Eles estão ouvindo nós sim, só que eles não conseguem passar para frente o áudio, entendeu? Para transmissão. Entendi. Tá dando problema. Podemos começar de novo? Pode dar-lhe agora? Deu. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de Enesc Experience, né? Quero agradecer a todos vocês por estar presente aqui conosco, né? Eu me chamo Roger Michel de Aguiar, sou acadêmico de Engenharia Mecânica, sou atual coordenador adjunto do programa CREA Júnior Santa Catarina, né? Para iniciar o nosso trabalho de hoje, né, do nosso Enesc, a gente vai prestigiar a execução do hino nacional com o Simon. Ele é violinista, né? Que vai estar tocando para nós o hino nacional. Também, antes de o Simon começar a fazer sua apresentação, lembrando que é uma gravação, né? Eu quero agradecer a todos os nossos parceiros, né? Conselho Regional de Agronomia e Engenharia de Santa Catarina, CREA Santa Catarina, o Blog da Engenharia, KIPCAD, Fenômenos da Aprendizagem, CREA, Mútua e ONG Engenharia Sem Fronteira. Gostaríamos de pedir a todos também, a gente está com uma parceria com a ONG Engenharia Sem Fronteiras, fazendo doações, eles vão estar dando essas doações para alguma entidade, né? Quem puder ajudar, tem um QR Code no cantinho da tela ali, pode fazer qualquer valor qualquer doação e qualquer valor, né? Então, peço a todos que ajudem, porque a gente está trazendo um conteúdo muito bom para todos, não estamos de forma gratuita, né? Então, não custa também poder ajudar, beleza? Então, a gente vai tocar o hino nacional com o violinista Simon. Foi mal. Desculpa, o áudio estava desligado. Mas é com grande honra que a gente chama o engenheiro mecânico Henrique de Oliveira para conversarmos, né? A gente vai falar sobre dicas para formandos. É você que está se formando ou que vai se formar logo, né? Então, o, o Henrique ele vai estar trazendo algumas dicas para vocês, né? Bom dia, Henrique. Seja bem-vindo ao 10º Enesc. Bom dia, Roger. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Tá comigo? Tá contigo, Henrique. Bora lá. Bora apresentar para a galera um pouquinho de dicas aí para ter um diferencial no seu currículo quando tiver recém-formado ou para quem já é formado, né, Henrique? Bora lá. Sim, sim, com certeza. Vamos lá, pessoal. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos, né?
Deixa eu já trazer uma justificativa aqui, como eu estava falando com o Roger, tá? A gente está comemorando aniversário de casamento aqui com a minha esposa, então a gente está num hotel. Talvez pode ser que em algum momento dê uma instabilidade na internet. Eu peço que vocês me avisem, Roger, qualquer coisa me dá alguma coisa novamente, tá, pessoal? Pode deixar, Henrique. Vamos lá. Qual que é a palestra? Qual que é o tema que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Quero falar sobre o que fez diferença para mim, para a vida. Estamos aqui pela internet e presencial também. Que é falar um pouquinho sobre carreira além do diploma. Estava batendo um bate-papo, né? Estava tendo um bate-papo com o Roger aqui, antes de começar, falando exatamente isso que eu quero aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então, deixa eu dar uma apresentação, falar um pouquinho para vocês de quem é o Henrique, e aí a gente já começa de fato com o nosso conteúdo aqui. Meu nome é Henrique Oliveira, tenho 30 anos de idade, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas a minha atuação é no setor de melhoria contínua, conheci sobre Lean, DCA, Six Sigmas, Kaizens, onde eu conheci a maioria dessas metodologias, né, e filosofia, né, para a gente contextualizar bem rapidinho, na última indústria que eu estava, eu era coordenador de produção, então eu tinha ali aproximadamente 60 funcionários que eu lidava com eles todos os dias, né, para buscar resultados, produtividade, efetividade, segurança, qualidade. E hoje, agora mais precisamente, há uns 3 meses atrás, eu assumi um outro departamento de uma outra empresa, na verdade, fui convidado, de fato, como engenheiro de resumido fácil, né, Henrique, onde ele está trabalhando. Então, vamos lá trazer o nosso tema. O tema é carreira além do diploma. Quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre o que nós, né, devemos vislumbrar. O diploma hoje em dia ele não garante mais muita coisa, ele não garante o nosso resultado. Oi, Se Henrique. você quiser depois me localizar, tanto no Instagram, eng.henriqueoliveira. Fala, Roger. Não, é só que tava dando um delayzinho ali. Pode falar. Tá bom, a hora que deu um delayzinho eu vi aqui, eu dei até uma paradinha. Então vamos lá. No meu Instagram, eng.henriqueoliveira com 2 S no final, ou no LinkedIn, Henrique Oliveira. Se você procurar por esses dois nomes, vocês encontram lá e a gente pode trocar mais ideia e compartilhar conteúdo por lá também, tá bom? Então vamos lá, algumas perguntas aqui para que vocês façam uma autorreflexão aí para vocês neste momento. Por qual motivo você entrou na faculdade? Pergunte para você mesmo. Você estava de fato à procura de conhecimento ou não? Ou talvez porque ser engenheiro é algo que vai me posicionar no mercado, vai me projetar no mercado de trabalho. Você entrou para aprender um pouquinho mais aí para nós engenheiros, para aprender um pouquinho mais sobre Bhaskara e Pitágoras? Provavelmente não, né? O quanto da faculdade você realmente acha que você usará no seu dia a dia de trabalho? Uma das coisas mais absurdas que eu me lembro de quando eu entrei na faculdade, provavelmente no segundo ou terceiro dia, foi quando o reitor disse que a faculdade ela se orgulhava de ter um plano de ensino de 50 anos, né, que já era robusto. Eu me lembro que nesse dia eu pensei assim, caramba, as empresas, as tecnologias mudam de uma forma tão rápida e nós estamos nos orgulhando de ter um plano de ensino de 50 anos atrás. Isso deveria ser como um organismo vivo, está mudando, né, a todo momento. Então, eu me lembro que eu pensei sobre isso. Uma outra pergunta, quantas matérias você já usou em uma entrevista de emprego? O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é falar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre a sua carreira além do diploma, e eu quero trazer alguns pontos que nós vamos falar aqui com
vocês sobre isso. O diploma, ele é importante, então, você vai ter muitas vagas, ele vai te impedir de crescer na sua carreira muitas vezes, se você quer ir por esse setor mais tradicional, por esse setor da indústria, se você quer ser um diretor de empresa, isso nem que não seja engenharia, uma administração ou qualquer outra faculdade, mas dificilmente você consegue chegar a esse nível se você não tiver a formação. Então, a formação, como descrita aqui nesse primeiro tópico, ela é apenas a porta de entrada. O diploma, ele é um requisito mínimo, ele não é um requisito máximo. Já foi o tempo em que você ter uma faculdade, você ter uma engenharia, era um diferencial. Já foi-se o tempo, alunos, para alguns números aqui, da quantidade de pessoas que estão desempregadas. Então, o diploma é um requisito mínimo. Ele é necessário para validar algumas coisas, para validar um conhecimento específico. No dia a dia é muito diferente. E sim, né, pode suprir algum conhecimento que nós precisamos e até que a faculdade, quanto mais nós vamos crescendo na nossa carreira, eu acredito que é isso que vocês querem, né? Quando nós nos submetemos a fazer 5 anos de uma faculdade, nós não fazemos isso para ficar, né, com todo respeito e nada contra operadores que estão ali, né, na linha de produção, mas eu acredito que quando nós fazemos 5 anos de faculdade, não é isso que nós estamos procurando. Nós estamos procurando crescer na carreira. Nós estamos procurando alcançar os lugares mais altos, certo? Então, 5 anos não preparam para conhecimento teórico, mas ele é muito pouco. O conhecimento teórico ele é importante, mas ele é muito pequeno se comparado com o que você de fato precisa, né? Na faculdade, algo que eu sempre falava, e eu, né, queria deixar aqui o meu parabéns aí para o pessoal de Santa Catarina, do CREA Júnior, desse evento, né, desse Enesca Experience, porque pelo que eu entendi, vocês estão trazendo pessoas para agregar na carreira, vocês estão trazendo pessoas para falar sobre conteúdos de empreendedorismo, de carreira, e algo que eu sempre falava para o meu reitor na faculdade, enquanto representante de sala, era o seguinte: como que nós temos uma semana da engenharia e a gente não fala sobre protagonismo, a gente não fala sobre empreendedorismo, a gente não fala sobre abrir uma empresa? Não tem como a gente ter uma semana da engenharia e ficar falando sobre saneamento básico. Não que tenha problema o departamento de saneamento básico, mas nós temos que trazer inovação. Nós temos que trazer coisas novas. A sua vida na indústria, ela não depende do seu conhecimento teórico, perdão. Ele apenas vai te ajudar. Ele apenas te ajuda com algumas coisas. Mas existe um padrão de sucesso, e é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção que nós vamos falar aqui hoje. Existe um padrão de sucesso na maioria dos profissionais da indústria. Ou eles fazem isso intencionalmente, sabendo o que eles estão fazendo, ou na maioria das vezes eles fazendo isso naturalmente, também pode dar, mas eles não vão aproveitar o máximo que eles poderiam aproveitar. Mas muitas pessoas fazem isso também, né, normalmente, sem a intenção. Eles fazem naturalmente. Então, nós vamos falar estes passos, apliquei né,
Na verdade, apliquei não, quando eu conheci e vi que fez muito sentido, que foi exatamente a mesma coisa que eu vou compartilhar aqui, de quando eu era estagiário para quando eu assumi a coordenação de uma empresa, o que aconteceu, e foram exatamente estes 3 mesmos passos. Então, é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos falar que você precisa fazer para se dedicar na sua empresa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de fato que interessa. E aí agora eu faço uma pergunta, ou se você não é, se você está formado ou se você não é. Você está contente no seu trabalho atual? Está feliz com o seu salário atual? Seja sincero, né? Faça essa pergunta para você mesma. É aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero ficar. Pergunta, porque felicidade não paga a conta. Então, se está feliz com o seu atual salário, é para isso que a gente vai conversar aqui. É para esses pontos que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, se está feliz, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esses daqui, né, eu não vou estar indo todas. E hoje em dia, né, me procurou de novo para trabalhar na Grendene. E dá uma olhada nesta primeira conversa aqui. Dá uma olhada nesta primeira conversa. Henrique, teu áudio tá fechado ali, Henrique. Voltou normal? Voltou normal, Henrique. Pode continuar falando. Que me procurou, eu disse que não tinha interesse. Então eles me procurou, te procurar, volta a conversar com você. Você teria interesse? E eu perguntei para ela o salário. Amanda, você pode compartilhar? Então, fui convidado. Olha aqui uma outra vaga para coordenador de melhoria contínua. Uma outra vaga aqui para trabalhar na equipe de melhoria contínua, se tivesse interesse. Então, aqui eu só estou compartilhando com vocês, né, algumas vagas que eu tenho recebido as propostas. E por que isso acontece? Por conta de algumas coisas que a gente entende na carreira, que a gente faz na carreira, que a gente começa a gerar resultados e vai ter o ponto do networking que a gente fala no final. É esses pontos que faz com que isso aconteça. Então, a pergunta para vocês, a minha pergunta para vocês é a seguinte: não conseguem ser requisitadas, não conseguem muitas vezes sair do lugar. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Essa é a pulguinha que eu queria deixar atrás da orelha de vocês. A gente vai falar sobre carreira, mas eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, porque alguns profissionais são requisitados, recebem muitas propostas e têm uma carreira exponencial, enquanto outros não conseguem ser promovidos, ser efetivados, ter aumento no salário. Então, este é o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então,
Deem uma olhada nessas duas notícias. Dobra o número de pessoas com faculdade sem emprego ou em trabalho precário. Ou seja, 2 de cada 10 trabalhadores com ensino superior com novos contratos estão em função de baixa qualificação. O que isso daqui está dizendo para mim? Que a cada 10 engenheiros, por exemplo, formados, eles estão trabalhando em uma função que não precisaria de estudo nenhum, que ele não precisaria de estar formado para estar trabalhando. Olha este segundo, desemprego alto não diminui a dificuldade de contratar profissionais qualificados no Brasil. Agora eu pergunto para vocês, como que essas duas coisas podem acontecer no mesmo país? Empresas procurando e não encontrando profissionais qualificados para trabalhar, ao mesmo tempo, a cada 10 pessoas formadas, apenas 2 têm empregos que condiz com a sua formação, as outras 8 não conseguem. Isso para mim não faz sentido. Eu não sei para vocês, mas isso para mim não faz sentido. E a culpa é de quem? A culpa é nossa. Quando as empresas não conseguem, depende dos profissionais, depende de nós entendermos, né, considera como um profissional qualificado. Bom, então vamos compartilhar aqui agora 3 pontos sobre este tema aí com vocês. Esses são os 3 passos que eu disse para vocês que tem dentro do livro, que é performance, imagem e exposure, que é o quê? A gente vai falar sobre os seus resultados, sobre a sua imagem. Se você não conseguir atuar bem dentro destes 3 pontos, e principalmente, não é só atuar bem dentro destes 3 pontos, mas é conseguir atuar nas porcentagens corretas. Existe um peso para cada um destes pontos. E você precisa colocar os pesos corretos para cada um destes pontos. Se você focar muito em um ponto e não focar nos outros, você não vai conseguir ter resultados, né? Resultados não são os resultados gerados ali no dia a dia, mas são os resultados que a maioria das pessoas pensam, na verdade, é praticamente inverso do que deveria ser. A maioria das pessoas pensam que elas precisam gerar resultados, elas precisam ser boas e boas e boas, entregar. E na verdade não, né? Você precisa fazer isso, mas essa é a menor parte. Então, se vocês procurarem nos livros, são essas três palavras, e é isso daqui, é o PI, né? É performance, imagem e exposure. Dentro das carreiras, existe isso daqui, ó, carreira. Sabe quantos por cento seus resultados podem constar aí na sua carreira? Apenas 10%. Talvez vocês podem achar que é pouco, mas é exatamente isso. Resultados equivalem apenas a 10% do sucesso que você pode ter na sua carreira. O segundo ponto é a sua imagem. É como as pessoas te veem, é o que as pessoas pensam de você, é a imagem que elas têm sobre você. Este ponto equivale a 30% do sucesso que você pode ter na sua carreira. Henrique, você inventou esses números? Você usou Pitágora? Usou Fourier? O que você usou? Não, isso aqui são estudos de livros. Eu estou apenas sintetizando e trazendo isso aqui para vocês, tá bom? Então, os resultados, 10%. A sua imagem, que é como as pessoas te veem, o que as pessoas pensam sobre você, equivale a 30%. E 60%, aí como bons engenheiros que vocês são, vocês já fizeram essa conta, né, que o terceiro ponto, então, seria 60%, ele equivale a exatamente a exposição que você tem, ao networking que você tem, o quanto você se relaciona com pessoas que tomam decisões, com tomadores de decisões, tá bom? Então vamos falar agora um pouquinho sobre cada um destes pontos. Resultados não garantem o seu sucesso. E vejam como nós precisamos prestar atenção aqui, porque às vezes eu falo resultados como resultados da sua carreira, como um todo, e às vezes eu estou falando aqui resultados como o que você gera no dia a dia. Esses resultados que eu estou falando agora são aqueles
excelentes no seu trabalho, mas que nunca tiveram oportunidades. Aquelas pessoas que vocês falam assim, cara, como esse cara não é um gerente, como esse cara não é um diretor, ele não. Muitas pessoas, vocês já viram essas pessoas? Aquelas pessoas que estão na indústria, que trabalharam 40 anos até se aposentar na mesma função, que conhecem tudo, 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 do começo até o final do processo como ninguém. Por que essa pessoa nunca cresceu? Será que é porque ela não quis? Será que é somente porque ela não quis? Mas se nós vamos para a indústria, essas indústrias de mais tempo, geralmente nós não vemos uma ou duas pessoas assim. Nós vemos muitas pessoas assim. Pessoas que são boas, que são peritas. Né? Como eu disse para vocês, quando eu era supervisor de produção, eu vinha para conversar com pessoas porque eram as pessoas mais experientes. Elas eram as pessoas que conheciam mais, que sabiam mais. Então, vocês estão vendo quando eu falo para vocês que só conhecimento que eram os melhores. E aí foram promovidos, né? Viraram supervisores. Viraram, né, fazer e entregar o que era esperado desta pessoa. Eu também já vi pessoas assim, eu também conheço pessoas assim, e eu sei que isso é muito comum na empresa. Então, veja bem, o primeiro caso são pessoas que geram muito resultado, que conhecem muito, que são especialistas no que fazem, mas ficam a vida inteira no mesmo lugar. Elas não conseguem crescer, não conseguem ser promovidas, né? Elas fazem exatamente a mesma dentro aqui ainda, as pessoas estão este segundo nível. Elas não são boas líderes, né? Não são boas em gestão. Elas não são boas líderes. Elas não são boas com gestão. E a pessoa ela foi promovida, ela é cortada da empresa, tá bom? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos destacar dominando um método, certo? Todas essas pessoas que eu disse que são os especialistas que trabalharam a vida inteira e conhecem muito bem, eles dominaram um método. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Dominei um método. Estou começando agora na minha carreira, estou começando agora, né? Como que eu vou chegar numa empresa? Isso aconteceu comigo. Como que eu, com 30 anos, vou ser supervisor de alguém que faz 35 anos que está na empresa? A pessoa tem mais tempo de empresa do que eu tenho tempo de vida. Então, como eu consigo o respeito dessa pessoa? Como que eu consigo que essa pessoa trabalhe para mim? Como que eu consigo que essa pessoa olhe para mim e veja que eu posso ajudá-la? Dominando um método. Sobre o que você vai fazer? Você vai falar sobre qualidade? Você vai falar sobre melhoria contínua? Você vai falar sobre segurança do trabalho? Você vai falar sobre máquinas? Você vai falar sobre logística? Sobre PCP? Sobre PCM? O que você vai falar? Qual for a sua área, domine um método. Seja muito bom em um método. As pessoas elas podem duvidar de você enquanto pessoa, podem duvidar da sua idade, mas elas não podem duvidar do seu conhecimento que você está provando, que você está mostrando, que você está dizendo, olha, isso aqui é assim, assim,
gente teve um probleminha técnico aqui, a gente já vai resolver e já voltamos lá em seguida. Henrique, teu áudio não está saindo. Aí, Liguei, voltou. Pessoal, desculpa aí, como eu disse, a internet aqui é um pouco estável, tá? beleza, bora lá, Henrique. Tá muito massa o papo. Vamos lá então. Então, como nós falamos aqui, embora os resultados eles equivalem apenas a 10%, eles são importantes, tá bom? Então, vocês precisam gerar resultados e sempre façam isso dominando um método, tá bom? Se vocês não dominarem um método, vai ser muito difícil velhas de empresa, aquelas pessoas que já têm muito conhecimento. Então, domine um método, foque nele, e aí talvez a gente vai ganhar no segundo e no terceiro ponto, que tem uma porcentagem muito maior, tá? Então, vamos para esses pontos agora. Este primeiro ponto, que vale 10%, geralmente, quando nós, pessoas mais novas, nos comparamos com o pessoal que já está há mais tempo nas empresas, que já tem uma jornada um pouco maior, muitas vezes nós temos um pouco atrás, muitas vezes nós perdemos um pouquinho. Mas quando nós entendemos o segundo e o terceiro ponto, é quando a gente consegue alavancar a nossa carreira. Qual que é o segundo ponto, que equivale a 30%? É o que as pessoas pensam de mim. Quando eu falo sobre a nossa imagem, eu não estou dizendo da parte estética, eu estou dizendo do que as pessoas pensam sobre você. E aqui a gente tem que deixar de lado um pouquinho daquela máxima que as pessoas dizem, isso é bobagem, isso é coisa de música, tá? Na carreira as pessoas precisam ter uma boa imagem de você. Ah, pense bem, pense mal, mas pensem de mim. Não, isso não dá certo. Se eles pensarem mal, provavelmente as suas chances diminuirão muito. Então, você precisa que as pessoas tenham um bom pensamento sobre vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, como você é visto, pessoas dentro da empresa? Você é visto como alguém que agrega valor? As pessoas enxergam algum diferencial em você? Muitas vezes nós somos vistos como pessoas altamente egocêntricas, que nós só queremos que as pessoas, né, nos sirvam, que olhem para nós, que façam as coisas para nós. Então, o que as pessoas enxergam em você? Você agrega valor para um todo, para todas as pessoas, ou só para você? Você só quer que você seja beneficiado? Você só quer que as pessoas façam as coisas para você? As pessoas enxergam isso em você? Tem um ponto que eu acho extremamente fundamental, que é o seguinte: comunicador, tenho facilidade com trabalho em equipe, com gestão. Pessoas pensam sobre mim. Será que as pessoas têm a mesma visão sobre mim? Será que as pessoas também pensam que eu sou um bom líder, que eu sou bom com comunicação, que eu sou bom com gestão? Às vezes, quando eu peço algo e as pessoas fazem, eu falo assim: olha, eu sou um bom líder porque as pessoas fazem. Não é porque eu sou um bom líder, é porque eu sou muitas vezes estúpido, grosso e arrogante e as pessoas fazem para que eu não continue sendo estúpido, grosso e arrogante. Então, elas já fazem na primeira vez ou fazem até antes para evitar essa situação, né, desagradável. Então, peça um feedback para as pessoas, mas um feedback aberto. Eu gosto de chamar de feedback aberto, de feedback livre. Que é o quê? Quando as pessoas te falam, não retruque. Ah, eu acho que você é um pouco grosseira, mas você, né, escute e faça uma análise. Você pode fazer perguntas. Mas o porquê você pensa isso sobre mim? Vou usar o Roger aqui como exemplo, né? O Roger pergunta para mim: Henrique, faça um feedback sobre mim. E eu digo assim, por exemplo, tá, pessoal? É só como exemplo aqui. Na Roger, eu acho que você é uma pessoa, né,
um pouco grossa às vezes, né? Você é uma pessoa que às vezes é um pouco estúpida. Ele, mas eu não sou estúpido, isso é só a sua opinião. Não, né? Tá, Henrique, mas por que você pensa isso sobre mim, né? Quais situações podem eu fiz algo para que você pensasse isso sobre mim? Porque assim, né? O que as pessoas pensam sobre você vai refletir muito mesmo no sucesso que você pode ter dentro de determinada companhia. Ou vocês acham que um gerente, quando ele vai escolher um líder, quando ele vai escolher alguém para cuidar da equipe dele, ele vai procurar uma pessoa que é bem vista e bem relacionada, ou ele vai procurar uma pessoa que é mal vista, que as pessoas não gostam? Entendeu? Por isso que é extremamente importante você ter uma boa imagem, que as pessoas tenham uma boa imagem de você. Sempre trabalhe em prol do time. Tem um caso, né? Uma historinha que eu vou contar para vocês aqui agora, que aconteceu de fato, que é o nosso próximo slide, que vai exemplificar bem como nós podemos fazer isso. Mas, né, voltando nestes 3 pontos aqui, nesses 4 pontos. Então, seja visto como alguém que agrega valor, então sempre trabalhe em prol da equipe, em prol do time, não pense só em você, né? Vejam, pergunte, procure saber se as pessoas enxergam algum diferencial em você e peça feedbacks abertos, tá bom? Então, este é o segundo ponto aqui que vocês podem estar trazendo aí para o pessoal. Qual foi a ideia que uma sacada que eu tive no começo da minha carreira e que fez total diferença, fez total, né, deu uma guinada na minha carreira? Foi quando eu fui um gestor de ideias, quando eu entendi sobre ser um gestor de ideias. Quando eu trabalhava na Caterpillar, lá nós trabalhávamos com o conceito de cartão de ideias. Olha, eu tenho um problema, então o pessoal dá uma ideia para que a gente resolva este problema. Só que o que aconteceu é que eu era novo na empresa, assim que eu cheguei, então como eu era novo na empresa, ainda não tinha tantas ideias assim. Eu tinha um pessoal que trabalhava lá há 20, 30 anos, que tinha muitas ideias, mas, em contrapartida, eram pessoas mais tímidas, pessoas que não queriam se expor. Mas todo mundo, mesmo que não queira se expor, ele quer ser reconhecido por aquilo que ele faz. Então, qual que foi a minha sacada ali na época? Olha, fala a sua ideia para mim, eu levo ela para frente, e aí, a partir do momento que eu levei a ideia para frente, eu dei os créditos para a pessoa. Então, o meu gestor chegou e disse assim, olha, né, na época acho que era o Valmir, olha, Valmir, o Henrique disse, né, tá com uma ideia muito boa e disse que a ideia foi sua. Você que deu essa ideia, né? Você não quis levar para frente, mas, né? O cara foi lá, levou minha ideia para frente. O cara foi lá, levou minha ideia para frente e me deu os créditos. Então, o que que ele fez? Olha, Rico. Então, se muitas vezes, quando a gente fala de gerar resultados, a gente fala de trabalhar em prol da equipe, é isso, pessoal. É a gente sempre trabalhar em prol das pessoas. A gente nunca ficar procurando, né, querer ser o protagonista. Ah, eu sou o bom. Ah, eu sou o cara que sabe fazer tudo. Ah, passa tudo para mim que eu resolvo. Se a gente fizer isso, se vocês fizerem isso, provavelmente vocês vão criar inimizades, vocês vão criar pessoas olhando para vocês dizendo, o cara se acha, o puxa-saco, alguma coisa nesse sentido, nesse tipo. Então, procure sempre, sempre nestes pontos aqui. Quando a gente fala sobre a sua imagem, sobre como as pessoas te veem, você precisa ser visto como alguém que agrega valor. Você precisa que as pessoas enxerguem algum diferencial, algo simples, que a gente pode dar um exemplo aqui. Imagina que em uma reunião chegou 3 minutos atrasado. E talvez pode ser pouco. Rapidinho, 3 minutos no dia, no outro dia, 2 minutos. Mas qual é a imagem que as pessoas vão ter de você? Descompromissado, alguém que não tem compromisso, alguém que não tem responsabilidade. Entende como que às vezes algumas pequenas atitudes elas podem demonstrar outras atitudes, como que pode afetar a imagem que as pessoas têm sobre vocês? Então, vai ter uma oportunidade, né, para um engenheiro, por exemplo, e fala assim, tem o Roger. Mas o Roger não é aquele cara que toda reunião chega atrasado? Olha a imagem do Roger, o atrasado, ou pessoa que não tem responsabilidade.
o cara que não tem um compromisso com o trabalho dele, aquele cara que está sempre nisso. Ah, tem outra oportunidade aqui, mas tem aquela pessoa, você se acha, e vamos voltar aqui nos pontos, eu sou alguém questionador, eu sou alguém, né, que gosta de saber porque, mas às vezes você é tão incisivo nisso que as pessoas te acham o chato. Ah, não é aquele cara chato, né? Então você procura fazer as coisas, procura ser visto como alguém que agrega valor, enxergam algum diferencial em você e peça feedbacks, mas peça feedbacks abertos, tá bom? Então, e aí o que você faz? Como que você aparece, né? Então, a gente falou do primeiro ponto, a gente falou do segundo ponto. Então, recapitulando, o primeiro ponto, nós precisamos gerar resultados. Não são os nossos resultados que vão fazer com que a gente dê uma guinada na nossa carreira, mas a gente precisa gerar resultados. A gente precisa ter o conhecimento técnico. A gente precisa ter a base técnica. Então, gere resultados, tá bom? Para a contínua, por exemplo, final de semana que vem a gente abre inscrições para o nosso curso. É uma das áreas. Você pode trabalhar com qualidade, né? A partir do momento que você começa a gerar resultados, e aí sim você tem meio que, vamos dizer assim, uma carta branca para os próximos passos da sua carreira. Segundo ponto é como as pessoas te veem. Então procure sempre, tem muita briga, onde tem muita coisa nesse sentido, procure evitar isso e procure sempre ser bem visto pelas pessoas. Isso é importante. Afinal de contas, isso pode ser um divisor de águas, pode ser algo que vai fazer a diferença para você na sua carreira. E nós estamos falando de carreira, nós estamos falando do quê? De dinheiro, de projeção, de bons salários. Então, independente do que as pessoas estão pensando. Qual que é o terceiro ponto, então? É a sua exposição. É o quanto você se relaciona com as pessoas. E aqui tem um primeiro ponto que eu coloquei aqui, que as pessoas confundem muito, que é o networking e o puxa-saco. Você lembra que eu disse para vocês no primeiro ponto, para dominar um método e gerar resultados? Quando você se apresenta com resultados, você não está sendo um puxa-saco. Você está criando network, você está gerando resultados, você está mostrando os seus resultados. Quando eu era estagiário, vou contar uma do Alfa, e tinha uma estagiária que trabalhava no prédio Beta. No prédio Alfa, eu tinha o gerente da área junto comigo. No prédio Beta, não tinha nada, não tinha ninguém da alta administração. Então, todos os dias, ao tomar o café, o gerente estava por ali, a gente tomava uma xícara de café junto. Todo o trabalho que eu fazia, por estar próximo, ele pedia para ver, pedia para acompanhar, então eu me apresentava a ele, eu me portava a ele. Então, estar perto de pessoas que são os tomadores de decisão pode fazer total diferença na sua vida. Quando nós terminamos, né, esse período aí, e a outra estagiária foi analista da empresa. Henrique, qual a diferença entre vocês? Você considera que foi fundamental? Provavelmente, né, tem uma questão sim de resultados, de perfil, mas também tem um fator aqui que é muito importante, que é que eu estava do lado de quem toma uma decisão. Eu estava do lado dos tomadores de decisão, que era o meu gerente, que é quem assina o cheque. Então nós precisamos de alguma forma estar perto dessas pessoas. E a gente tem que tirar um pouquinho daquele pensamento do mas eu não sou puxa-saco. Mas não é questão de ser puxa-saco. Né? Puxa-saco é quem não faz nada, quem não gera resultado nenhum, quem não entrega nada e está lá levando um cafezinho na sala do chefe. Se você vai na sala do chefe para mostrar um resultado que você fez, um conteúdo que você gerou, né? Algo que você conseguiu, você está apenas mostrando o seu trabalho, você está se vendendo. E isso é extremamente importante, você saber vender o seu trabalho. Como nós falamos lá no comecinho da palestra. Ninguém faz 5 anos de engenharia, 6, 7 anos, apenas por prazer, apenas para aprender Bhaskara ou Pitágoras. A gente faz porque a gente almeja bons resultados, porque a gente almeja uma carreira próspera, porque a gente almeja bons salários. E no final das contas, é isso que a gente está falando. E um segundo ponto aqui, né, está no ponto 3, mas que é fundamental, é criar network presencial, mas online também.
principalmente nos dias de hoje. Veja, eu sou de, né, a região de Campinas, aqui interior de São Paulo. Eu estou em um outro ponto, eu estou em Ilhabela, aqui no litoral, dando uma palestra principalmente para o pessoal que está com a base em Santa Catarina e talvez tenha pessoas do Brasil inteiro. Então veja o poder do online, veja o poder das redes sociais. Então criar network nas redes sociais é fundamental. Nós temos, né, como colunista do blog da engenharia, nós temos um grupo de WhatsApp onde eu tenho contato com pessoas do Brasil inteiro e ali é um grupo de relacionamento, é um grupo de network. Sai negócios dali, saem indicações dali. Então, assim, façam network online também. Principalmente por onde, pessoal? Pelo LinkedIn. Lá no começo da palestra, eu trouxe para vocês diversos pontos, né, diversas propostas de trabalho que eu recebi via LinkedIn. Então, vocês também podem receber essas propostas. Palestra sobre LinkedIn é uma outra palestra que, dependendo, a gente pode fazer isso em outro dia, mas como você conseguir ter um LinkedIn bacana para ser visto pelas empresas, para ser visto pelas pessoas, né, para ter uma rede de networking ali, para conseguir alcançar estes pontos. Mas faça networking, né, se conecte com pessoas que façam sentido para o que vocês querem buscar, se conecte com pessoas que faça sentido, que tenham uma carreira parecida, pessoas com quem vocês queiram aprender. Então, esse ponto ele equivale a mais ou menos a 50, 60% das suas chances de carreira, estar perto de pessoas que tomam decisões, estar perto de pessoas que têm esse poder de contratação, que têm esse poder de indicação, que têm esse poder de falar assim, olha, né, se você precisa de alguém para essa vaga, eu conheço alguém, esteja perto dessas pessoas. Esqueça esse conceito de puxa-saco. Na verdade, esqueça não, né? Mude esse paradigma de que o puxa-saco. Mas se você entrega resultado, se você vai com resultado, você não é puxa-saco. Você está apenas fazendo networking. Tá bom, pessoal? Então, os 3 pontos que eu queria trazer para vocês hoje aqui, falando sobre a nossa carreira, além do diploma, é isso. Então, recapitulando um pouquinho do que nós trouxemos e falamos aqui hoje. Vocês lembram que eu mostrei 2 imagens para vocês no começo, falando que 10 a cada 10 pessoas que estão formadas, apenas 2 exercem que condiz com a sua formação superior. 8 delas trabalham em subempregos. Ao mesmo tempo, as empresas dizem que está cada dia mais difícil encontrar profissionais qualificados no mercado de trabalho. Eu, particularmente, não entendo muito como essas duas coisas podem acontecer no mesmo país. Mas, para mim, isso é bom. Por quê? Porque para quem consegue se posicionar, para quem consegue gerar resultados, isso mostra que nós temos um oceano azul aí de vagas e oportunidades. E é por isso que eu gosto de conversar com o pessoal para tentar mostrar essas oportunidades aqui e falar assim, gente, vamos para cima que nós temos oportunidade. Então, a gente mostrou esse cenário. Por conta desse cenário, eu mostrei as diversas, né, propostas que eu recebo diariamente pelo meu LinkedIn. Isso porque eu gero por lá. Gero valor para as pessoas, porque eu gero conteúdo, porque eu gero networking e porque eu tenho pessoas ali que querem me contratar, que queiram me contratar, mas que também possam me indicar. É muito todas essas vagas, quando não faz sentido para mim, eu indico outras pessoas. Mas eu indico quem? Eu indico qualquer pessoa? Sempre que numa vaga que eu preciso, né, que não dá certo para mim, eu indico outras pessoas, mas eu indico quem? Qualquer pessoa? Não. Eu indico isso pelas pessoas que estão à sua volta, principalmente, cara, pessoas. Pode falar, Henrique. Caiu, mas acho que retornamos. Já voltou. Então, estes são os 3 pontos
fundamentais que fazer com que você, né, tenha sucesso nessa carreira pessoal na ponta do lápis e lembrar um pouquinho dos perfis que eu falei aqui com vocês. Vocês vão ver que vocês conhecem pessoas que trabalharam a vida inteira, 10, 15, 20 anos, muito boas e que não conseguiram crescer na carreira. Vocês vão ver que tem pessoas que quando cresceram, quando foram para outras vagas, elas não deram certo porque não eram boas líderes, não tinha questão de trabalho em equipe, de gestão, de comunicação, eram apenas pessoas boas tecnicamente. Então, o que vocês precisam? Saber gerar resultados, vocês precisam ser bem visto pelas pessoas, e aí os 3 pontos principais aqui é comunicação, trabalho e decisões de você, tá bom? Então, pessoal, aí a palestra que tinha para trazer para vocês, eu espero que de alguma forma possa ter ajudado, que de alguma forma possa ter feito sentido para vocês. Peço desculpa pelas interferências que nós tivemos aqui na nossa transmissão. Como eu disse, estou com um sinal aberto e disponível para poder ajudá-los, para poder responder o que vocês precisarem, seja aqui, seja nos meus perfis Engie.Henrique, chegar lá, me mandar, eu sempre deixo uma... Henrique, tá me ouvindo? Tô vendo. Henrique, primeiramente, né, agradecer a sua participação no nosso 10º Enesc, né? Pô, você tá comemorando aniversário de casamento aí, se disponibilizou para conosco aqui um domingo, 11 horas da manhã, a gente está aqui 11h14 conversando, né? Com certeza, quem teve a oportunidade de estar nos vendo, né, nos ouvindo, vai ser de bom proveito. Que nem eu falo, a engenharia ela sempre é um aprendizado, né? É que nem a gente estava conversando nos bastidores ali, a gente estava falando, a engenharia ela é muito vasta, né? E eu, devido a ser do CREA Júnior, cada vez eu aprendo muito mais, né? E é que nem, ó, hoje já criamos um network aqui, né? Você pautou muito o network aqui na sua palestra, né? Eu acho que o ponto-chave para o engenheiro é a comunicação, né? E Henrique, uma dúvida que eu tenho, uma pergunta, de que forma que a gente pode potencializar essa nossa comunicação? Networking, você fala? Oi, tá me ouvindo, Henrique? É, Deu um delay, isso, né? você fala comunicação para networking, né? E E, pessoal, vamos se comunica, certo? Primeiro ponto, vamos se comunica, seja verbalmente, ou seja digitalmente, seja online, seja digitando, seja falando. Acho que o principal, Roger, é o pensamento, é a mentalidade. Cara, a maioria de nós pegamos e quantas horas a gente fica por dia no Instagram, né? Quantas horas... Teve uma época que eu abandonei todas as redes sociais, foi onde eu cresci muito, assim, nessa questão de network. Falei, meu, a minha principal rede vai ser o LinkedIn. E aí foi por isso que eu fui entendendo a rede LinkedIn, entendendo como funcionava. Eu pensei assim, tá, então se eu não posso compartilhar, não posso assim. Se eu entendo o que compartilhar, como compartilhar, qual vai ser a minha linha editorial, quais são as pessoas, aquilo que eu achava muito bom. Eu comentava, cara, o seu conteúdo é muito bom por conta disso, disso, disso. Já pensou dessa forma? Entende? Então é simples, é que às vezes a gente escuta algumas palavras e a gente fica pensando que como eu vou gerar networking? Cara, networking é relacionamento. Networking é estar com pessoas, né? É conversar com
Um happy hour é network, né? Se você está com as pessoas certas ali, né? O happy hour é network. Tomar cuidado para no happy hour lá não beber, né? Brincadeiras à parte. Mas assim, essa questão do networking é isso, cara, é relacionamento com pessoas. Um grupo de WhatsApp, você faz networking, como eu disse do blog da engenharia. Então, essa questão da comunicação, do networking, cara, pessoas precisam de pessoas. Estar perto de pessoas, estar comentando artigos, estar comentando, né? Aí você vai estreitando algum relacionamento, vai estreitando alguma coisa, uma roda de conversa, um futebol. Todos os momentos ele pode acontecer o network. Ele tirar um pouquinho da palavra network e colocar como relacionamento. Até pegando esse gancho que você falou, né? Eu vi a palestra do, acho que é Eduardo Cavalcante, que é o dono do blog da engenharia, né? Você faz parte também, né? Isso. E ele comentou isso. Eu acho que é a principal ferramenta do engenheiro em si para ter sucesso é o network, né? Não basta tu ser você ser o melhor engenheiro do mundo se você não conhece ninguém, na verdade, né? É que ele comentou, teve uma hora que ele comentou na palestra de 8 pessoas ao seu redor, que vai te levar àquela pessoa que você quer ter contato, na verdade, né? E outra coisa que você comentou que eu achei legal, você procura, tipo, estar perto daquelas pessoas como é que eu vou explicar? Não que você queria ser, mas aonde que é o seu objetivo, aonde que você quer chegar, né? Sim. Você se aproxima daquilo que você mais quer, na verdade, né? Tem muitos livros, se a gente for analisar, que ele fala que você é reflexo das 5 pessoas que você mais convive, né? Então, eu acho que é muito disso. E, pô, é por isso que hoje eu sou CREA Júnior, né? Eu tenho muito orgulho de ser CREA Júnior. Eu falo para todo mundo, eu abraço essa bandeira com muito amor, né? Porque eu sei que me trouxe muitos frutos, né? A própria Camila, que faz parte do blog da Engenharia com vocês, ela foi nossa coordenadora o ano passado do CREA Júnior, né? Então, eu acho que traz diversos benefícios, né? A comunicação. Sim. Mas, Eduardo, eu vou deixar você lá curtir o seu aniversário de casamento com a sua esposa, tá? Eu quero agradecer em nome do CREA Júnior pela sua participação no nosso evento. Foi muito, muito produtivo. Vou conversar ainda com você para você estar participando do nosso programa de rádio aqui, para a gente estar batendo um papo também, para a gente estar trocando ideia também, como melhorar esse nosso network. Foi muito bom o nosso papo. Tive a oportunidade de conversar um Vamos pouquinho sim. contigo ali nos bastidores, tá? Eduardo, muito obrigado. Desculpa, Henrique, né? Eduardo, é que eu estou vendo aqui no WhatsApp. Henrique, muito obrigado. Tranca. Roger, obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.